Estudo bíblico Êxodo 8, a segunda praga. No capítulo anterior, lemos que as águas do Nilo foram transformadas em sangue. Os magos, Janes e Jambres, 2 Timóteo 3,8, imitaram esse milagre, mas em pequena escala. Fosse qual fosse a natureza do milagre, os peixes morreram e o povo não podia beber a água. O Nilo era um deus. As 10 pragas visavam diretamente os deuses do Egito e tiveram o objetivo de provar a superioridade do Deus de Israel sobre os do Egito. Foi repetido várias vezes que por esses milagres, tanto Israel como os egípcios viriam a saber que o Senhor é Deus. Capítulo 6, verso 7, 7, versos 5 e 17, capítulo 8, verso 22, 10, verso 2 e 14, versos 4 e 18. Como mais tarde o maná e as codornizes tiveram esse mesmo desígnio, capítulo 16, versos 6 e 12. Verso 1. A advertência a respeito da segunda praga foi anunciada a Faraó, provavelmente no palácio. Advertências sobre a quinta, capítulo 9, verso 1, e a oitava, capítulo 10, verso 1. Pragas também ocorreram no palácio. Versos 2 a 4. O fato de que os egípcios apreciavam as rãs pode ser observado no uso de amuletos na forma desse animal e na proibição de matá-los voluntariamente, pois eram considerados animais sagrados. O coachar de rãs no rio e nos reservatórios de água sinalizava aos agricultores que os deuses que controlavam as cheias e as baixas do Nilo tinham novamente tornado a terra fértil. O deus Hapi era venerado nessa ocasião porque ele havia enviado depósitos aluviais pela corrente abaixo. Além disso, as rãs eram a representação e a imagem da deusa Requete, esposa do deus Cum, e o símbolo da ressurreição e da fertilidade. A presença de rãs em tamanha abundância em toda parte, fora e dentro das casas, versos 3 e 13, trouxe, porém, somente frustração, desalento e desconforto em um lugar do sinal normal de que os campos estavam prontos para cultivo e a colheita. Versos 7 a 11. Mais uma vez, os magos egípcios só serviram para multiplicar a aflição. Que os mágicos podiam duplicar, mas não erradicar o problema, foi, no entanto, suficiente para que não passasse desapercebido a Faraó e, por isso, logo veio com promessas e pedidos. Versos 8 e 11. As pragas, entretanto, não tinham por intuito amaciar a sua resistência. Verso 3. Mas magnificar o poder do Senhor e levar Israel à fé. Faraó era duro e sagaz. Versos 15 e 25. Verso 12. Faraó era, segundo o pensamento dos egípcios, um ser divino, e logo o ato de combinar com os mensageiros de Deus seria equivalente a admitir um ser superior a si mesmo. A guerra que vamos ver na mente de Faraó é semelhante àquela que cada pessoa enfrenta quando decide seguir ou rejeitar-se a Cristo. Verso 15. Passando o perigo e com ele o medo, passam muitas promessas religiosas feitas em tais condições. Deus quer converter totalmente o coração do homem e não aceita a obediência forçada, mas sim a adoração em espírito e em verdade. Verso 16. Piolhos. Deus Set, Deus do deserto. Esta praga era a resposta imediata à desobediência de Faraó. Sem advertência prévia, a terceira praga sobreveio ao país.
A mesma ausência de advertência ocorre na sexta, capítulo 9, versos 8 e 9, e na nona, capítulo 10, verso 21. Um padrão tríplice se afigura: advertência prévia junto ao rio, então no palácio e depois nenhuma advertência dada. Verso 17. Todo pó da terra, por toda a terra. O relato enfatiza a grande extensão e gravidade dessa pestilência por meio da repetição de todo e toda. Primeiro, as fertilizadoras águas do Egito tornaram-se praga por 2 vezes. Agora o solo, que era ricamente abençoado, tornou-se praga para o rei e para o seu povo. Versos 18 e 19. Os magos egípcios, derrotados, reconheceram se tratar de um acontecimento sobrenatural. Capítulo 31, verso 18, Salmo 8, 3. Agora, Faraó ouviria da boca dos próprios profissionais que ensinavam o paganismo a confissão de que se tratava do dedo de Deus. Este, no entanto, permaneceu recalcitrante e relutante em reconhecer o poder de Deus. Uma vez que não há limite de tempo expresso para esta praga, podemos deduzir que se prolongou por algum tempo. Versos 20 e 21. A primeira praga da segunda sequência novamente encontra Faraó às margens do Nilo. Capítulo 7, verso 15. Enxames de moscas indica algum tipo de inseto particularmente irritante, ou moscas ou mosquitos. A palavra hebraica para enxames significa uma mistura e pode ser que indique o desenvolvimento de todo tipo de parasitas. Essa palavra encontra-se somente aqui em Salmo 78, 45 e 105, 31. A terra ficou arruinada com estes enxames. Verso 24. Não é uma avaliação favorável sobre qualquer deus inseto. Seja qual for o tipo específico de mosca que tenha sido, o efeito da praga foi intenso e doloroso. Versos 22 a 23. Na segunda série de 3 pragas, Deus distinguiu entre Gósen e o resto do Egito. Ele diz que vai mostrar claramente que as pragas não são um acidente natural, poupando seu próprio povo dos castigos enviados contra o Egito e seus deuses. Depois, Faraó investigaria o fenômeno. Capítulo 9, verso 7. A advertência a respeito dessa praga afirmou exatamente quando ela sobreviria, dando a Faraó e seu povo oportunidade para arrependimento ou submissão. Amanhã também era a data limite para a 5ª, a 7ª e a 8ª pragas. Capítulo 9, versos 5 e 18 e capítulo 10, verso 4. E cerca de meia-noite foi o tempo determinado para a 10ª praga começar. Capítulo 11, verso 4. Verso 25. Durante a praga das moscas, Faraó ofereceu-se para barganhar um acordo por menos do que o Senhor requeria. Moisés regularmente recusa qualquer transigência. Não aceita adorar na terra do Egito e nem fazer uma jornada de menos de 3 dias ao deserto. Verso 28. Não deixará as suas mulheres e as crianças para trás. Capítulo 10, versos 9 a 11. E nem deixará seus rebanhos e manada. Capítulo 10, verso 24. Versos 26 e 27. Os egípcios tinham ídolos de touros e de carneiros e não poderiam tolerar que tais animais fossem sacrificados a outro deus. Não havia jeito de evitar a ordem original dada em Êxodo 5:3, que Moisés passa a repetir. Verso 27. Verso 28.
Faraó os despede com um breve pedido de oração, não apenas para si, mas pensando na eliminação da praga, conforme anteriormente havia pedido em relação à segunda praga. Capítulo 8, verso 8. Mas Moisés nunca rejeitaria um pedido desse tipo, mesmo sem confiar na palavra de Faraó, verso 29. Devemos estar sempre prontos a orar em favor de outras pessoas, inclusive nossos perseguidores. Lucas 6, 27 e 28. Versos 31 e 32. Deus respondeu à oração de Moisés, mas com a praga totalmente eliminada, Faraó mais uma vez endureceu o seu coração.